É isso mesmo que você ouviu, não era necessário o auxílio da Genkidama para poder derrotar qualquer Majin Buu que apareceu dentro da própria saga Buu. E eu não tô falando isso porque eu acho, e sim porque de fato isso aconteceu dentro da obra original, e vou mostrar para vocês aqui agora. Que é a cena do Vegito, quando o Vegito pega ali aquela parte de trás da cabeça do Super Buu Gohan e ele evapora ela completamente com um simples ataque, comprovando de fato para mim, para você e para qualquer negacionista que era sim possível derrotar o Majin Buu sem auxílio da Genkidama. E aqui embaixo, após ele explodir ali a parte de trás da cabeça do Super Buu Gohan sem deixar nenhum vestígio, ele diz aqui embaixo o seguinte: daqui a pouco vai levar um desses. Quando evaporar, nunca mais poderá voltar ao normal. Então o próprio Vegeta afirma que tinha condições sim de derrotar o Super Buu Gohan, que é o Majin Buu mais poderoso que apareceu na face dessa terra, da outra e da terra do Dragon Ball também. Beleza, galera? Que eu acho que a galera confunde muito nesse caso aqui do Majin Buu, especificamente a sua capacidade de regenerar. A gente já viu o Majin Buu aqui, por exemplo, nessa cena aqui do Gotenks, ele voltar da fumaça. Então o Gotenks transformou o Majin Buu ali em pedaços, depois ele conseguiu ali queimar todos os pedaços junto com o Piccolo, é claro, e logo em seguida o Majin Buu volta da fumaça. E muito disso faz as pessoas acharem que o Majin Buu ele é basicamente imortal, e o que só poderia derrotar o Majin Buu era de fato a Genkidama, porque é uma técnica diferente. Galera, a Genkidama é nada mais nada menos do que uma junção, uma bola de energia, uma bola de Ki. É só isso. É várias pessoas que doam uma pequena porcentagem da sua energia para formar a bendita Genkidama. Então é uma grande bola de Ki que foi lançada contra o Kid Buu e por isso ele foi derrotado. Mas uma grande bola de energia, uma grande quantidade de Ki. E o pessoal acha que tem algo em especial na Genkidama. Ah, ela só derrota seres malignos porque ela é de energia positiva. Tira isso da sua cabeça, isso é puro mito e uma grande mentira. Até porque se isso realmente fosse verdade, o Vegeta tinha morrido lá na saga dos Saiyajins, como vocês bem podem ver aqui agora. Ele primeiramente esquiva da Genkidama lançada pelo Kuririn, e depois nesse segundo quadro aqui te vê o Gohan rebatendo essa Genkidama, e no seguinte ele já acaba levando a Genkidama aqui, ó, em cheio. Vocês bem podem ver aqui. E depois ele se levanta ali como se tivesse revivido dos mortos. Então quer dizer que o Vegeta tinha que morrer ali? Não. E por que ele não morreu? Ele não morreu porque a Genkidama não tinha energia o suficiente para matar ele naquele momento ali. A mesmíssima coisa acontece com o Freeza, galera. O Goku lança uma Genkidama ainda maior que aquela que o Kuririn lançou contra o Vegeta. E a gente vê aqui que o Freeza também leva essa Genkidama em cheio, que ele tenta segurar, e acaba acontecendo a mesmíssima coisa que aconteceu com o Vegeta. E no final ele retorna ali boladaço pra cima do Gohan, do Kuririn, do Goku e também do Piccolo. Lembra dessa cena? Então não, a Genkidama não mata por causa dessa palhaçada de energia positiva ou negativa. A Genkidama mata o ser quando a energia reunida é maior do que aquele ser que está levando ela. Outra coisa que o pessoal confunde muito também é a cena que eu acabei de falar aqui agora, que é a cena do Majin Vegeta versus o Majin Buu gordo. O Majin Buu gordo, ele não foi evaporado pelo Majin Vegeta. O pessoal confunde muito que, o Majin Vegeta evaporou lá o Buu gordo. A cena por si só já comprova isso aqui, ó. Assim que o Piccolo chegou lá no local, os pedaços do Majin Buu gordo estavam no chão. Aqui. E na cena seguinte, a gente vê o Majin Buu voltando exatamente desses pedaços que estão no chão. Ele vai voltando aos pouquinhos aqui, ó, vários pedaços, vários Majin Buus pequenininhos, até que ele conseguisse se recuperar de fato. E aqui com o Gotenks é basicamente a mesmíssima coisa, com detalhes do Gotenks conseguir transformar ele em fumaça. Porque o Gotenks despedaçou ele aqui, né? Tá vendo? E na cena seguinte, ele faz essa situação aqui de queimar pedaço por pedaço, como eu falei aqui agora, junto com o Piccolo. E na cena seguinte, da fumaça, nasce de novo, renasce, né, o Super Buu. E isso aqui, beleza, isso aqui é normal acontecer. Só que o que o Vegito fez aqui com o Majin Buu, ele não conseguiu retornar. Não sei se vocês repararam aqui, que o Vegito, ele evaporou o Super Buu, a parte de trás da cabeça do Super Buu Gohan,
E em sequência, o Super Buu Gohan teve que fazer outra parte aqui da cabeça. Aquela parte foi evaporada, comprovando que tinha sim como derrotar. Outra situação que o pessoal esquece é que nenhum personagem que era mais poderoso, muito mais poderoso que o Majin Buu, lançou uma rajada Kill, lançou uma técnica especial como o Kamehameha ou qualquer outra técnica para derrotar de fato o Majin Buu com todo o seu poder. A gente não vê isso acontecendo. Até o próprio Gotenks, a gente vê que ele quando ele vai lançar um Kamehameha para finalizar o Super Buu, ele perde seu poder do Super Saiyajin 3 e depois perde a fusão. Então a gente não vê nenhum personagem. A gente vê o Vegeta lá no começo se autodestruindo, não conseguindo, mas ele não é mais poderoso que o Super Buu, ele é bem mais fraco. A gente vê o Gotenks tentando, mas ele não consegue desferir o golpe. A gente vê até mesmo o próprio Goku Super Saiyajin 3 lá contra o Kid Buu tentando derrotar ele com o seu poder máximo, só que ele fala que precisava de um tempo para reunir força suficiente. A gente tem aqui até a prova que essa cena aqui. Ele diz aqui, ó, para acabar de vez com ele, preciso de pelo menos 1 minuto para juntar Ki suficiente. E isso vindo do Goku Super Saiyajin 3, galera. Que o Vegeta, tipo, ele equiparou o poder do Goku com o Kid Buu naquele momento. Mas o Goku Super Saiyajin 3 tem um ponto fraco, todo mundo sabe disso, mas para quem não sabe, vai saber aqui agora. Ele tem um ponto fraco de perder muita energia, porque essa transformação consome muito a sua energia. Então, ao mesmo tempo que ele estava juntando energia, ele estava perdendo. Mas se ele conseguisse juntar essa energia todinha contra o Kid Buu, ele consequentemente derrotaria o Majin Buu. Mas se você passar esse bastão ali para o Vegito ou para o Mystic Gohan, que tinha muito mais poder do que um Super Buu. Então, tô falando do Super Buu aqui sem absorver o Gotenks e sem absorver o próprio Gohan. Então o Super Buu, o Majin Buu gordo e o Kid Buu, o Gohan derrotaria de boa. Se o Gohan lançasse um Kamehameha, tipo aquele Kamehameha que ele lançou com todo o seu poder contra o Cell lá na saga Cell. Se o Mystic Gohan lançasse um Kamehameha com todo o seu poder. Assim como também o próprio Vegito lançasse um Final Kamehameha para cima do qualquer Majin Buu, ele derrotaria com extrema facilidade. Só que eles não fizeram isso. Seja por inexperiência do Gohan, ou seja pela a estratégia do Vegito em querer resgatar os absorvidos. Eles não fizeram. Isso só aconteceu aqui no final com a Genkidama. O Goku lançou uma Genkidama super poderosa e acabou com o Kid Buu de uma vez por todas. E o pessoal acha que somente isso aqui seria o suficiente, só que os fatos da própria obra aqui, ó, comprovam que não, que se um ser mais poderoso do que ele lutasse de fato para derrotar e lançasse uma técnica especial, não é o caso do Vegeta, que ele com uma técnica simples conseguiu dizimar ali parte da cabeça do Super Buu Gohan. Então, se um personagem bem mais poderoso lançasse o seu poder máximo para cima de qualquer Majin Buu que fosse bem mais fraco do que ele consequentemente derrotaria com extrema facilidade. Outro grande exemplo que a gente também pode tomar aqui como base é o próprio estrago que o Majin Vegeta faz no Majin Buu gordo. O Majin Vegeta, como disse lá no começo do vídeo, era muito mais fraco que o Majin Buu gordo e mesmo assim ele conseguiu causar todo esse estrago nele. A mesmíssima coisa o Gotenks, galera. O Gotenks não estava transformado no Super Saiyajin 3 quando utilizou o ataque Kamikaze do Super Fantasma para cima do Super Buu. E mesmo assim, ele causa um estrago gigantesco no Super Buu aqui. A gente vê que ele fica em pedaços. E o Gotenks só não derrota ele porque estava brincando. Agora imagina você, se o Gotenks tivesse transformado em Super Saiyajin 3, qual seria o tamanho do estrago no Super Buu? Na minha opinião, Rafael, pelo estrago que ele causou sem o Super Saiyajin 3, com o Super Saiyajin 3, galera, o Super Buu consequentemente iria pro saco. E imagina se o Gotenks Super Saiyajin 3 lançasse aquele golpe, aquele Kamehameha que ele ia lançar contra o Super Buu quando ele perdeu o poder do Super Saiyajin 3 e depois a fusão. Então imagina se ele lança esse golpe em cheio contra o Super Buu que ficou em pedaços com o ataque Kamikaze do Gotenks antes de transformar o Super Saiyajin 3. Agora você imagina se um Gohan, por exemplo, desse um ataque com o seu poder máximo para cima desse Super Buu. Imagina o Vegito lançando o seu poder máximo para cima de qualquer Majin Buu. Então, o que a gente tem aqui são exemplos claros de que sim, era possível derrotar qualquer Majin Buu
com um poder que fosse maior do que o dele, é claro, e com uma técnica de grande escala de poder para cima desse Majin Buu. Então, não, galera, a Genkidama não era o único meio de derrotar o Majin Buu.